Fala rapaziada, hoje a gente vai analisar um dos episódios mais legais de Hora de Aventura. Foi um dos episódios que me fez perceber que Hora de Aventura é mais do que uma animação infantil quando eu era criança. E esse episódio é especial porque principalmente engloba tragédia, vida, natureza e também é uma animação muito boa e diferente de tudo que a gente vê nesse desenho. O episódio começa com a gente vendo umas crianças brincando dentro de uns tubos em um museu, e nesse museu a princesa Jujuba tá contando sobre a cadeia alimentar. E ela fala que basicamente a lagarta come a folha, o pássaro come a lagarta, depois o pássaro maior come o pequenininho, e depois ele morre e fertiliza o solo. Do solo vem a planta e a lagarta come a planta. A observação desse fenômeno natural é chamada de cadeia alimentar, onde a gente percebe que as coisas estão em ciclo, e essa coisa de ciclos é um negócio que Hora de Aventura trabalha muito, seja pelo cometa que tá sempre voltando, pelo final do desenho, ou mesmo essa ideia de cadeia alimentar. Parece que os criadores realmente gostam da ideia de que as coisas continuam interminavelmente, como se fosse o mito da Ouroboros, a serpente que tá sempre comendo o próprio rabo, simbolizando um ciclo infinito. Ou mesmo o eterno retorno de Nietzsche, onde ele fala que tudo que você fez se repete. Tem até um demônio que o Nietzsche escreveu que te amaldiçoa e pergunta pra você se você aceita viver a sua vida repetidas vezes. E aí, você aceitaria ou não? É um negócio pra gente refletir se a gente quer viver a mesma vida, e se você não quer viver a sua vida, então é melhor você repensar o seu futuro, porque se você não quer viver de novo e infinitas vezes, então quer dizer que talvez tenha alguma coisa errada na sua vida ou você esteja agindo de um modo que você não quer agir. O fim, um dia que começam a se questionar sobre a cadeia alimentar, e o mago resolve ensinar uma coisa pra eles, fazendo com que eles se transformem em pássaros. Daí percebeu que agora somos pássaros? Assim que eles são transformados em pássaros, devoram um monte de minhocas, porque essa é a natureza deles agora. O Finn até questiona como o Jake conseguiu comer elas, porque ele tem nojo e vomita quando come, mas antes que ele perceba, já tá de bucho cheio de minhoca. Isso me mostra que os seres humanos não tem nada de especial, é simplesmente a nossa natureza adaptativa que determina o que fazemos ou deixamos de fazer. Se é possível que a gente se mantenha energizado comendo besteira, então a gente vai fazer isso. Talvez os nossos instintos falem mais com a gente do que a gente perceba. E a gente não percebe que é instinto justamente porque se percebêssemos, não seria instinto. A gente continua e eles são perseguidos por um pássaro gigante, corre atrás do Finn, obeso, que é quase devorado, e quando isso acontece, o mago troca o corpo do Finn, pássaro pequeno, pro corpo do pássaro grande. E o que acontece a seguir é estranho, porque o Finn começa a salivar quando percebe que o Jake faz parte da cadeia alimentar dele. O que me mostra que a única coisa que me impede de devorar os meus amigos humanos é justamente a minha razão, a minha capacidade de ver que eu posso ser mais do que o meu instinto. Porém, aqui a gente pode levar em consideração uma coisa: o Finn e o Jake são de espécies diferentes agora, e os humanos comem espécies diferentes, como as vacas e os bois. E a gente sabe que essas coisas se alteram por questões culturais. Por exemplo, existem lugares no mundo em que as pessoas não comem vacas porque acreditam que elas são sagradas, enquanto a maioria do ocidente tem esse hábito enraizado de comer vaca. É provável então que nós não façamos muitas coisas por questões culturais, e não por sermos ou aparentamos ser mais evoluídos do que os outros animais. Talvez a capacidade de desenvolver uma cultura em comunhão com a nossa espécie seja exatamente o que nos faz especiais, e o que nos fez sair das savanas e conquistar o planeta. Jake, somos bons amigos, então eu queria te dizer que você tá uma delícia. Que isso, Finn? Depois disso, ele tenta devorar o Jake e usa uma desculpa de que tá seguindo a lei da natureza, e a gente percebe que os instintos estão mais aguçados do que a razão, mas nós, humanos, podemos constatar que pelo menos algumas vezes conseguimos colocar a razão acima dos instintos. Por exemplo, eu, agora, escrevendo esse roteiro, gostaria de estar jogando algum jogo ou lendo algum livro, mas a minha razão diz que é necessário trabalhar, escrever é o que eu preciso. Esse modo de tornar os instintos coisas mais complexas é a razão, e isso é o nosso diferencial dos animais. De alguma forma, a gente conseguiu sair da cadeia alimentar e superar ela. O episódio segue e a gente vê o Finn morrendo como um pássaro gigante. A lei da natureza vai acabar levando todo o meu corpo. E realmente acaba, só que ele se transforma em várias bactérias que devoram o próprio corpo. Isso me recorda de que esse episódio também tem essa vibe meio esotérica, como se existisse reencarnação, como se tudo fosse um e um fosse tudo. Só existe uma coisa no universo, e essa coisa está tomando formas diferentes para experimentar coisas diferentes. Tanto que em vários momentos desse episódio, eles ficam citando sobre o que eles estão vivendo ser uma experiência, e que tudo o que eles fazem vale a pena justamente por serem experiências diferentes. Ou seja, tudo aqui é encarado como uma coisa boa, de uma maneira otimista, porque são experiências e isso está acima da vida, sendo a morte também uma forma de experiência. Eu sou um cachorro e como um monte de coisa horrível, mas isso é nojento! Por exemplo, nesse momento, o Finn encara como comer a carne de um pássaro morto sendo uma bactéria pode ser uma coisa interessante. Depois de serem bactérias, viram planta e acabam sendo devoradas por lagartas. E o pássaro vem e come as lagartas. E quando eles são plantas, os pássaros são heróis, mas enquanto eles são lagartas, os pássaros são vilões. Novamente nos mostrando que herói ou vilão muitas vezes depende da perspectiva do observador. Lembrando de Kant, quando diz que não temos acesso à realidade em si, mas
as perspectivas da realidade, e de acordo com a perspectiva de cada um, os conceitos e as coisas mudam. O episódio continua e quando terminam de ser plantas, viram lagartas, então eles estão ali batalhando pra viver naquele sol escaldante, até que o Finn vê uma lagarta menina e se apaixona. Só que essa outra tá morrendo de sede e acaba desmaiando. Até o Finn ir salvar, e os três irem em busca de um oásis. Tem que achar comida rápido, senão minha família não vai sobreviver. Isso aqui pode ser relacionado também com a vida humana, porque a gente precisa batalhar e se esforçar para ter as coisas. Então as lagartas são alusões às dificuldades humanas e também ao pensamento humano, a necessidade de dar solo pro sofrimento proliferar. A gente continua e vê que o Jake encontra um oásis e nesse lugar todo mundo se alimenta e fica bem feliz. E é só quando os dois encontram conforto, o alimento e um lugar pra morar que eles finalmente ficam juntos e se permitem se gostar. Isso me remete a um outro ator, mas eu vou deixar ele pro próximo vídeo. Deixem nos comentários vocês que têm suposições de que eu não lembrei. Eu tenho que ter certeza de que eu não tô ficando louco primeiro. Você quer casar comigo? Quero! Quando os dois estão se casando e fazem os votos, os pássaros enormes chegam e devoram todo mundo. Isso aqui é sinistro, porque logo em seguida o homem mago troca o lugar do Finn lagarta com um pássaro que estava devorando ele e a esposa dele. Ou seja, de alguma forma o Finn devora o ele lagarta e também a esposa do ele lagarta. E é nesse momento que ele volta a ser um ser humano e percebe uma coisa: tudo é um e um é tudo. É necessário morrer para que se possa viver. Essa é a principal lei da natureza. Nela, tudo se renova e tudo evolui. Mas duas coisas são sempre necessárias para que ela continue viva: a vida e a morte. Enquanto a natureza existir, esse vai ser o processo, um ciclo sem fim de uma cadeia alimentar eterna. E isso fica ainda mais claro no final do episódio, porque bem quando o episódio termina, a gente vê a cena que vimos no começo, de umas formas geométricas brincando. Isso combina demais com a Hora de Aventura, tendo em vista o final do desenho. Mas por enquanto eu vou deixar para falar disso em um vídeo específico. Mas depois disso eu percebi que a maioria das coisas que estamos vivendo é porque somos humanos, e não porque tem algo maior reservado para nós, ou porque somos especiais sendo humanos. Na verdade, só demos sorte ou azar de sermos humanos. E toda a nossa experiência se limita a esse pequeno pedaço de carne. Sinceramente, eu espero que exista um lance de todo mundo ser tudo e todos, porque eu com certeza iria topar viver na pele de outros animais ou organismos, só pra ter a experiência. E daí? Vamos brincar? E é assim que esse episódio acaba. As crianças menosprezam toda a explicação sobre como as coisas funcionam e decidem ir aproveitar as experiências da vida que elas têm. E é exatamente o que vocês devem fazer agora. Saiam desse vídeo, saiam do YouTube e vão brincar e aproveitar as experiências que você tem no mundo real. Um abraço, deixa o like, deixa o comentário